Nos últimos dias, a tensão entre Rússia, Ucrânia e os países da OTAN tem chamado a atenção de todo o mundo. E ontem começaram os bombardeios, explosões e invasões de soldados russos à Ucrânia, a mando do presidente Vladimir Putin. O repórter Gabriel Pires traz pra gente mais informações e os motivos que levaram a esses ataques. Acompanhe. Olá para você que está nos acompanhando aqui no ESB Notícias. A cada nova imagem, a cada informação, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia escala. Para entender o contexto histórico, desdobramentos, impactos econômicos em todo o mundo, a gente está aqui com o professor de História Contemporânea, Belarmino Souza. Professor, contexto histórico, o que motiva essa invasão da Ucrânia por parte da Rússia? Boa tarde. Boa tarde. Bem, o contexto geopolítico agora só pode ser explicado se nós pegarmos um pouco de uma retrospectiva histórica. Nós temos no mundo a chamada Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, que foi criada ali no bojo do início da Guerra Fria como uma aliança político-militar liderada pelos Estados Unidos e composto, além desse, pelo Canadá e países europeus para se contrapor à União Soviética, que posteriormente liderou a criação do chamado Pacto de Varsóvia, naquele contexto da Guerra Fria e da bipolaridade. Com o fim da União Soviética, em 1991, com o fim do Pacto de Varsóvia, de certo modo essas alianças perderam sentido. No entanto, a OTAN permaneceu. Naquela época, foi garantido ao presidente Mikhail Gorbachev, que era presidente soviético, que os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia não iriam entrar na OTAN. E que, ainda mais, com o fim da União Soviética, que não integrariam a OTAN as repúblicas que faziam parte da União Soviética. Não foi isso que aconteceu. Polônia, Romênia, Hungria, República Tchecoslováquia, enfim, entraram na OTAN e, mais ainda, Estônia, Letônia e Lituânia, as repúblicas bálticas que faziam parte da União Soviética, também entraram. Por que isso aconteceu? Após o colapso da União Soviética, a Rússia ficou combalida e ficou à deriva. Nos últimos 20 anos, sob a liderança do Putin, há uma tentativa de recolocar a Rússia como importante potência no cenário internacional. É uma grande potência militar, é o maior país territorialmente falando, mas é um país proporcionalmente com população diminuta, apenas 144 milhões de habitantes para aquele vasto território, em termos econômicos, a economia média. E o Putin, o governo Putin, a Rússia se sente acuado pelo Ocidente. Essa investida contra a Ucrânia vai no sentido de impedir que a Ucrânia venha fazer parte da OTAN. Vai no sentido também de substituir o governo ucraniano, o governo de Kiev, por um governo pró-Rússia. Esse é o sentido dessa investida. Por quê? Se a Ucrânia viesse a fazer parte da OTAN, invadir a Ucrânia seria um ato de guerra contra a OTAN. E esse limite a Rússia não romperá. Não romperá. Portanto, invade agora para evitar que ela se torne uma parte da OTAN. Mas é claro, estou falando aqui essa lógica da Rússia, mas não se justifica, porque a Rússia invadiu um país soberano. É um ato de violência, um ato de agressão. Professor, a gente pode considerar que essas agressões, como o senhor mesmo explicitou, podem ter começado ainda em 2014 com a anexação da Crimeia, que era uma região da Ucrânia e foi anexada pela Rússia? Sim. Podemos imaginar, lembrar o seguinte, que os russos são grandes xadristas. A primeira peça movida foi essa. Ao tomar a península da Crimeia, que foi cedida ainda na época da União Soviética para a Ucrânia, foi um ato estratégico. Montar tropas ali permitiu agora que a invasão da Ucrânia se desse por 3 linhas. A oriental, a partir da própria União Soviética, a linha norte, a partir da Bielorrússia, e do sul, a partir da Península da Crimeia. Professor, quanto a desdobramentos, o senhor falou que não acredita que a Rússia vai ultrapassar os limites da Ucrânia e invadir outros países que fazem parte da OTAN. Por que o senhor acredita nisso? Primeiro, apesar da Rússia ser uma grande potência militar, a OTAN, no seu conjunto, tem um poderio militar muito maior. O custo dessa guerra e não teria sentido essa investida, não fará a partir daí. A tendência vai ser a substituição de governo. Ao que vê hoje na imprensa, tanto brasileira quanto europeia, Kiev está prestes a cair. E existem colaboracionistas, existem pró-russos na Ucrânia que vão apoiar essa investida da Rússia. Portanto, eu creio que a questão será, no campo militar, cessará com a ocupação da Ucrânia. Os desdobramentos
continuarão por algum tempo, porque as sanções econômicas contra a Rússia e contra a Ucrânia ocupada irão permanecer por um bom tempo ainda. Falando sobre questões econômicas, os Estados Unidos aplicou um pacote de sanções econômicas que foi seguido também por vários países da União Europeia, Reino Unido, Alemanha, França. Como isso pode impactar no mundo geral, uma vez que a Rússia é uma grande produtora de petróleo e gás e também exporta muito trigo para todo mundo? O trigo na bacia da Ucrânia. Você veja, essa produção petrolífera e do gás da Rússia, ela é muito, em grande parte, destinada à Europa. Havendo sanções nesse sentido, os consumidores europeus terão que buscar outras alternativas de fontes desses recursos. Isso gerará uma demanda e, inevitavelmente, um encarecimento desses insumos em escala global. O mesmo acontece com a questão dos grãos. A Ucrânia é chamada de o celeiro da Europa. É um país do tamanho de Minas Gerais, mas que tem o terceiro produtor maior de grãos do mundo. Ora, não tendo acesso aos grãos da Ucrânia, outras fontes serão buscadas. Se nós olharmos na perspectiva, por exemplo, dos produtores de grãos de milho do Brasil, por exemplo, bom negócio. Mas se pensarmos na perspectiva da população em geral, dos consumidores, péssimo negócio, porque o encarecimento se dará. Portanto, aumento dos combustíveis, aumento dos alimentos e inflação será a receita e a tendência nos próximos meses. Ok, professor, muito obrigado pela sua informação. Está aí, pessoal, a gente pôde perceber aqui pela fala do professor Bellarmino que teremos muitos capítulos nessa história ainda, nessa agressão, como o próprio professor falou, da Rússia à Ucrânia. Volta ao estúdio.